Olá, no vídeo de hoje eu quero dar 4 razões para você não deixar que a Netflix erotize suas filhas. A Netflix lançará a série Cuties, que traduzido significa fofas. E várias pessoas têm se manifestado acerca desta série com duras críticas por causa da erotização infantil que poderá ser vista na série. Para ter uma ideia da gravidade do problema, há crianças nesta série que estão vestindo-se de forma erótica e que têm 11 anos de idade. As duras manifestações refletem, obviamente, a preocupação, dos pais que querem ensinar o melhor para suas filhas, incluindo uma sexualidade saudável, a ser desfrutada no momento certo, quando o corpo e a mente da criança atingirem a maturidade para isso. Por exemplo, no livro de Cantares, nesse livro bíblico, nós vemos que a sexualidade é um presente de Deus, mas que para ser aproveitado, esse presente deve ser desfrutado no tempo certo. Certamente essa erotização das crianças levará muitas delas a praticarem o sexo na pré-adolescência, sem o devido preparo para isso, o que trará problemas de ordem psicológica e aumentará o número de gravidezes indesejadas. Para lhe ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua filha ou seu filho, nesse vídeo e também no artigo, que você poderá ler no link, aqui na descrição desse vídeo, eu vou dar para você 4 razões para não deixar sua filha ou filho assistir a esse tipo de programação. E eu peço que você assista o vídeo até o final, depois leia o artigo até o final, porque dados importantes serão passados para você, ok? Então, razão número 1 para você não deixar a Netflix erotizar suas filhas: criança deve ser criança. Não é saudável para o desenvolvimento humano pular esta fase, Qualquer fase da vida que é pulada traz no futuro problemas de autoestima, problemas de relacionamento, de insatisfação com a vida, entre outras coisas. O corpo e o cérebro, eles precisam do tempo que Deus colocou já na natureza, O tempo que a natureza pede para o amadurecimento e preparo para a vida sexual, a vida adulta e sexual. E por isso é que a sexualidade não deve ser despertada antes do tempo, porque a criança ainda não se encontra física e psicologicamente preparada para isso. E se esta sexualidade for despertada antes, obviamente que haverão danos psicológicos. Quero repartir com você a opinião também de um psiquiatra e psicoterapeuta, o Dr. Irineu César Silveira dos Reis. Veja o que ele diz a respeito da erotização das nossas crianças. Ele diz o seguinte: para ocorrer a hipersexualidade e a erotização infantil, pesquisadores buscaram focar primeiramente onde elas ocorrem. No recôndito do lar, através da massificação de campanhas publicitárias, sentadas diante da TV, via internet nos celulares e videogames, uma imensidão de imagens, cenas e atividades criminosas passam diante de seus olhos, absorvendo estímulos e gestos imitados, sem que haja qualquer barreira crítica, pois essa somente ocorrerá após os 12 anos. Intoxicados e instigados emocionalmente pela publicidade desenfreada, tornam-se vítimas da profusão de comportamentos induzidos de forma a granjear simpatia e desejos artificialmente criados,
Tornam-se consumidores de alimentos, roupas, músicas e maneirismos aprendidos precocemente. Passam a desejar maquiagens, adereços, tatuagens, piercing, roupas femininas provocativas, sapatos infantis e salto alto, cujo conjunto apela aos pervertidos adultos a adotarem essas crianças como objetos sexuais, de fantasias e desejos criminosos. Para não alongar demasiadamente o assunto, passarei a apontar temas concernentes à erotização infantil. Isso aqui é a opinião de um psiquiatra e psicoterapeuta, tá? Olha, o que acontece então? Os temas concernentes à erotização infantil. Mudanças de comportamento, distúrbios alimentares, distúrbios precoces esqueléticos e posturais, estresse familiar, estupros e violência sexual internas ou externas ao círculo familiar, violência e delinquência infantil, gravidez precoce, uso de drogas e álcool, sequestro e tráfico infantil, consequências e distúrbios da personalidade, doenças mentais, panorama forense policial. Como podemos depreender das abordagens apenas mencionadas, já constitui-se em si uma advertência e apelo aos pais que detenham a permissividade, instaurando acesso restrito sobre programas e apresentações midiáticas antes que o excessivo torne-se expressivo. Esta opinião do doutor Irineu César Silveira dos Reis, que é psiquiatra e psicoterapeuta, também deve ser muito considerada por você que é pai e que é mãe, deve ser considerada por assistentes sociais, governantes e até mesmo pela própria Netflix. Ou seja, devemos deixar que o corpo e a mente da criança conduzam o próprio desenvolvimento dela até chegar no tempo certo, em que o corpo pode desfrutar de uma sexualidade sem que isso interfira na sua espiritualidade e na sua saúde psíquica. Se pular essa fase infantil, no futuro a pessoa adulta vai experimentar uma sensação de falta e poderá suprir isso em algum tipo de comportamento compulsivo, compras, e até mesmo no sexo. E o vazio vai continuar enquanto essa pessoa não for tratada com psicoterapia. Então veja, esta é a primeira razão para você não deixar a sua filha assistir esse tipo de seriado, porque criança tem que ser criança. Ela tem que viver esta fase para que ela possa viver as outras fases da vida de forma natural e saudável. A segunda razão para você não deixar uma filha ou um filho assistir esse tipo de coisa é que a educação sexual deve ser dada pelos pais e não pela TV. A mídia, com seu viés ideológico marxista, jamais poderá tomar o lugar dos pais na educação dos filhos, até porque, biblicamente, os pais são os representantes de Deus para esta tarefa e têm a responsabilidade de ensinar os filhos segundo as orientações do Pai Supremo, que é Deus. Veja esses dois textos bíblicos. O primeiro, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Efésios 6, verso 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, os dois versos acima nos mostram, primeiro, que a responsabilidade de educar os filhos é dos pais e não da mídia. E segundo, esses textos nos mostram que devemos ensinar os filhos a reverenciarem e a amarem a Deus e a Jesus Cristo. E esses textos nos mostram que devemos ajudar nossos filhos a terem uma compreensão da dimensão espiritual da vida. Porque a vida não tem só uma dimensão material, ela tem uma dimensão espiritual. Isso faz parte da natureza humana. Outro detalhe, nós precisamos transmitir para as nossas filhas valores eternos, talentos, perspectivas, ensinar a elas o apreço pela verdade, generosidade, mansidão, recato, moralidade e boas maneiras.
Devemos também ajudá-las a superar as tendências naturais do egoísmo e do desleixo humano, né? E orientá-las a trabalhar, aprender, pensar por si mesmas e a terem a Bíblia como fonte de sabedoria e orientação. Só que nós só podemos ensinar estas coisas para as nossas crianças num contexto familiar, amoroso e funcional, em que os pais se amem os filhos, os abracem, beijem os filhos, brinquem com eles e os perdoem com naturalidade por seus erros infantis e juvenis. Não podemos deixar nossas crianças saírem para um mundo perigoso sem o devido preparo, né? Sem fixar alicerces sólidos para que quando essa criança não estiver do nosso lado, ela possa se manter firme nesses princípios. Na minha adolescência eu fiz algumas coisas erradas, mas eu quero lhe contar um ensinamento dos meus pais que ficou fixo na minha mente e que me livrou do álcool e das drogas. Mesmo que o meu avô tenha sido alcoólatra e o meu pai também. Eu estava em uma festa, obviamente, com uma moça, e num momento ela me ofereceu um cigarro de maconha. Eu me senti tão mal com aquilo, lembrei na hora das palavras dos meus pais, que eu decidi acabar ali com aquele momento. Disse não para aquela droga, fui embora e acabou a festa para mim. Ou seja, se você permitir que os filmes e uma mídia sem Deus ensinem valores para os seus filhos, os valores que eles devem ter, será que você vai poder dizer para Deus, na volta de Jesus, as palavras de Isaías 8,18? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. A TV não pode ser a educadora dos seus filhos. Claro que a TV tem programas ótimos, mas o principal educador, a principal educadora tem que ser você, pai, tem que ser você, mãe, tá? É sua e minha responsabilidade diante de Deus educar os nossos filhos para Deus. E para isso precisamos de discernimento, amor, tato, sabedoria e de conhecimento bíblico para não permitirmos que a cultura transfira para as nossas crianças os hábitos e os costumes de uma sociedade rebelde. Infelizmente, o que o Dr. James Dobson, psicólogo cristão, afirmou no seu livro Educando Meninas, página 23, é a mais pura verdade. Preste muita atenção na citação deste psicólogo. Muitas meninas são vitimizadas pelas influências culturais cada vez mais violentas, hipersexualizadas e espiritualmente falidas. O cerne da questão é que nossa sociedade está em guerra com os pais dedicados que procuram, de todas as maneiras, proteger os filhos das forças nocivas ao seu redor. Esta guerra, né, entre sociedade e família é bem visível. E se você parar para perceber, você verá que isto realmente é real. Há uma competição pelo coração dos seus filhos. E você tem tudo nas mãos para ganhar essa competição. Se você agir da forma certa, se você seguir as dicas da palavra de Deus, se você ao menos considerar algumas das dicas que eu estou lhe apresentando nesse vídeo, tá bom? Razão 3, para não deixarmos os filhos assistirem esse tipo de programação. Somos seres corrompidos pelo pecado. A nossa natureza se tornou corrompida pelo pecado depois que os nossos primeiros pais se separaram de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 13 e Romanos capítulo 3, você percebe que a nossa natureza se degenerou e por isso nós gostamos mesmo de fazer as coisas erradas. E se isso é uma realidade, ou seja, somos corrompidos e gostamos de fazer coisas erradas, nós precisamos evitar ler, assistir ou escutar qualquer coisa que estimule ou fortaleça essa natureza. E um conselho precioso encontramos em Filipenses 4,8. Né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu sei que isso não é simples,
e nem fácil, porém é necessário, né? E Deus está conosco para nos dar forças para que sejamos vencedores. Mas se cairmos, se nem sempre conseguirmos ver e assistir ou ler aquilo que Deus quer, nós podemos nos levantarmos, segurando na mão de Deus e recomeçar. Porque a presença de Jesus no santuário celestial é a garantia de que nós temos o perdão e que teremos a vitória final. Outro detalhe, a forma de amenizarmos os efeitos da natureza pecaminosa em nossos filhos é instruirmos os filhos sobre o sexo de acordo com a Bíblia e a boa psicologia. E ensinar os filhos a escolherem bons filmes e boas séries para eles assistirem. Então isto vai amenizar as coisas, né? Sobre a sexualidade, o que eu sugiro você ensinar ao seu filho? Comece com Gênesis 2:24, porque ali há a lógica divina para o sexo, né? E se você ler o texto, você vai perceber que há uma sequência natural de coisas, de eventos, para que a pessoa possa chegar à vida sexual com maturidade e responsabilidade. Vou ler para você o texto que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja a sequência apresentada no texto, como ela é interessante. Primeiro, deixar pai e mãe, ou seja, independência. Segundo, unir-se à sua mulher, casar-se. E terceiro, tornarem-se uma só carne, iniciarem atividade sexual. Se o seu filho e a sua filha entenderem esta ordem, eles vão compreender que Deus tem um plano melhor para eles. E que o sexo tem o momento certo para ser desfrutado. Mas digamos que o seu filho e a sua filha não consigam viver este plano. O que você deve fazer? Você não deve castrar a sexualidade do seu filho, né? Com reações escandalosas, com comentários duros, ferinos e destruidores da autoestima. Você tem que construir e não destruir o seu filho. Então, se o seu filho ou filha errou neste ponto, né, jamais apresente a ele a imagem de que o sexo é algo pecaminoso ou algo sujo, né? Esse tipo de reação exagerada diante do erro de um filho produz uma espécie de castração mental. E especialmente na menina, vai trazer danos significativos. Várias meninas com essa castração mental, não é, em relação ao sexo, elas acabam indo para o matrimônio com dificuldades de se entregarem totalmente ao esposo durante o ato sexual e elas têm dificuldades de sentirem um orgasmo. Então você tem que educar biblicamente sem ser uma educação castradora. A Bíblia não manda você fazer isso. Então quando o seu filho ou a sua filha errar, não é? Se não conseguir viver esse plano de Deus, você pode dar um abraço neste filho e nesta filha, dizendo o quanto você está triste por ele ou por ela não ter conseguido seguir o plano de Deus. E depois de você expressar a sua tristeza de uma forma amorosa, abrace esse filho e ore com ele, não é? E se disponha a ser o melhor amigo ou a melhor amiga do seu filho, para que esse filho ou essa filha saiba que pode contar com você em qualquer momento. Fazendo isso, o seu filho vai confiar muito mais em você, vai confiar muito mais no seu cristianismo, no seu amor e na sua paciência. Você ganhará um grande amigo, uma grande amiga. Seu filho precisa entender que a graça de Cristo, mesmo não o tornando virgem no aspecto físico, a graça de Jesus pode torná-lo virgem espiritualmente, pois o perdão de Deus, a eficácia da cruz, proporciona isso. Proporciona que Deus olhe para o pecador como se ele nunca tivesse pecado. Por isso tenha muito cuidado ao abordar esse assunto da sexualidade. A Bíblia o faz de uma forma equilibrada. Pais cristãos é que acabam apresentando o assunto de forma desequilibrada e ao invés de ajudar os filhos, acabam arruinando a sexualidade dos filhos
e esses problemas, essas crenças erradas sobre sexo acabam acompanhando este filho para o matrimônio. A quarta razão para você não deixar, né, seu filho, a sua filha assistir a esse tipo de série da Netflix é que erotizar crianças é um prato cheio para pedófilos. Segundo o jornal Gazeta do Povo, dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram um aumento de 30% nos casos de pedofilia no período de isolamento. Já a BBC Brasil mostra também que nesse período de pandemia os pedófilos não perderam tempo. No artigo que eu disponibilizo, no final aqui da descrição do vídeo, no link, você pode ler essas notícias com os links. Então, se você for um pai ou uma mãe que concorda com a erotização das crianças, vestindo-as de forma sensual, você não tem noção nenhuma do perigo que é a sua criança deixar excitado um pedófilo. Francamente, você é um irresponsável, ok? E a psicologia séria jamais vai aprovar esse tipo de coisa. Veja o que o Dr. James Dobson, no seu livro Educando Meninas, página 25, disse sobre os efeitos da erotização infantil. Preste atenção nisso. Esta é uma das citações mais importantes que você precisa gravar na sua mente. Especialistas em desenvolvimento infantil alertam sobre o perigo de os pais atraírem pedófilos ao vestirem as filhas como se fossem mulheres sensuais. Aqui está o fato. Se você vestir a sua filha como uma mulher sensual, você está atraindo pedófilos. A Associação Americana de Psicologia adverte que a sexualização das crianças resulta nos 3 problemas de saúde mental mais comuns entre as meninas e mulheres. Preste atenção: distúrbios alimentares, baixa autoestima e depressão. Você quer isso para a sua filha? Não acredito que você queira isso. E aí o Dr. Dobson continua. Será que a Associação Americana de Psicologia precisa mesmo convencer mães e pais de que é pura estupidez transformar suas garotinhas de 6 anos em meninas insinuantes? Então, esse é um assunto muito sério. Qualquer veículo de comunicação sério e comprometido com o bem-estar da criança, da família e da sociedade jamais poderá ignorar esse tipo de dado científico, a menos que tal veículo seja movido apenas pelo dinheiro e não também pela moral, tá? Então nós precisamos proteger a inocência das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Preservar neles as alegrias da infância. Deixar que eles vivam esta fase da vida tem que ser bem vivida, porque ela serve de base para que as outras fases da vida sejam saudáveis. Por isso, deixe que seus filhos, suas filhas sejam crianças. Não precisa nada mais do que isso. E eu quero finalizar só dizendo uma coisa. O mínimo que um país decente deveria ter, e o Brasil não é um país decente, é óbvio isso, era a castração química para esse tipo de pessoa pervertida, que se não for tratada dessa forma, seguirá o seu curso de destruição psicológica em massa, né? Os efeitos da devastação psíquica nas vítimas de pedofilia serão sentidos até nas gerações futuras. E o que podemos esperar do futuro de nossa sociedade com tantas vítimas traumatizadas e pedófilos soltos, fazendo sexo como se fossem pessoas normais? Esteja certo de que se as coisas continuarem assim, a família, a igreja e a sociedade vão sangrar, vão pagar um preço muito alto. Quem tem prazer e coragem de fazer sexo com uma criança, ele não deve ter direito de fazer sexo. Nós temos que ser assim, inteligentes e pensarmos que quem deve ter direitos humanos é quem age como ser humano. Quem não age como um ser humano, ele não pode ter direito humano. Por isso, se o sexo é um presente dado por Deus,
e Deus não aprova esse tipo de perversão, é óbvio que a castração química é o mínimo que se deveria ter num país que fosse decente. Já num país sério como os Estados Unidos, né, há estados em que a castração química é imposta como condição para a redução da pena. Tá? Por exemplo, no estado do Alabama, foi aprovada uma lei mais dura. Né? Todo condenado por crime contra crianças e adolescentes, de até 13 anos, terá de começar o tratamento de castração química pelo menos um mês antes da liberdade condicional. E ele só pode parar com o tratamento depois que o juiz determinar que o tratamento não é mais necessário. Porém, se o pedófilo, né, parar de se tratar antes, ele voltará para a prisão. E assim as criancinhas, que seriam vítimas em potencial dele por estar solto, ficarão livres da presença nas ruas de um destruidor de vidas infantis e adultas, pois os traumas são permanentes. Em suma, em resumo de tudo que eu disse para você, não deixe suas filhas assistirem a qualquer filme, desenho ou seriado que estimule a sexualidade precoce. Há o momento certo para ela viver a sua sexualidade. Porque é preservando a inocência infantil e ensinando nossos filhos a protegerem-se de abusadores é que poderemos mantê-los mais seguros contra o crime da pedofilia e dos traumas destruidores resultantes deste crime. Administre o que os seus filhos verão na Netflix e não permita que vejam esta série cutis, tá? Isso preservará a mente deles e poderá evitar problemas futuros, até mesmo para você e seu cônjuge. Sejam pais marcantes e seus filhos estarão mais próximos de vocês e dos vossos corações. E quando os filhos estão próximos dos nossos corações, isso nos possibilita a imprimirmos valores e princípios nos corações deles. E esses valores conduzirão nossos filhos a uma vida feliz no presente e no futuro, na volta de Jesus. Como diz Apocalipse 2,7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Espero que essas considerações tenham ajudado a você. Peço que você curta, compartilhe com os amigos, para que nós possamos ajudar muitas famílias e muitas crianças a não darem margem ou o mínimo de oportunidade para qualquer pedófilo, tá bom? E eu quero aproveitar e finalizar esse vídeo recomendando para você alguns materiais que podem fortalecer a fé e a espiritualidade de seus filhos adolescentes ou pré-adolescentes. Eu tenho aqui uma série, Aventuras de Daniel, escrita por Maurício Zachary. E a última que eu recebi, o título é O Ritual. Quais são os livros que compõem esta série? Essa é uma série de livros, não é? Que mostram aventuras de Daniel em forma de histórias e com muitos ensinamentos cristãos. O primeiro livro, O Enigma da Bíblia de Gutenberg, 7 Enigmas e um Tesouro e o Mistério da Cruz das Almas. E depois vem este livro aqui, O Ritual. Então, esse tipo de material você deve dar de presente para os seus filhos, para estimular tanto a leitura quanto ajudá-los a preservarem bons princípios cristãos na vida deles. Esse livro e os outros dessa série você pode adquirir com a editora Mundo Cristão. O link estará aqui na descrição do vídeo. E um outro material que eu quero lhe indicar é o meu curso Adolescência Positiva. Eu tenho um curso online de 18 videoaulas em que eu ensino abertamente, sem rodeios e sem frescura, como que você deve abordar o seu filho adolescente e pré-adolescente para que você possa passar a ele informações para que viva esta fase da vida da melhor maneira possível. Então é um curso que eu creio ser de muito valor para ajudar a você neste processo de educação de seus filhos. Você pode também conhecer este curso clicando no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado este vídeo. Eu espero que você goste, compartilhe com as pessoas, porque muita gente precisa saber
que infelizmente a sociedade está trabalhando contra os pais. Um abraço e até a próxima.